daquilo que você trouxe aqui. Acho que nem tem discordância, acho que é isso mesmo e que tem a ver com a minha avaliação anterior. O discurso punitivista está completamente atravessado no imaginário do povo, está atravessado em parcela significativa da oposição e da esquerda brasileira. O fascismo sempre se movimentou internacionalmente a partir do direito penal. E se você não apresenta alternativas a isso, ou se você fica com medo de votar contra isso, o que acaba acontecendo é que eles se fortalecem como poder punitivo. E eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento. Se a gente tiver tempo ainda, eu posso falar depois, sei que ainda tem várias perguntas, sobre medidas na segurança de direitos ou na área de segurança pública, que na minha avaliação representam uma alternativa ao modelo punitivista de Bolsonaro e companhia. Tá? Pessoal, nós temos mais 8 pessoas inscritas. O encaminhamento que a mesa vai dar no sentido dele. Na próxima fala, que é o companheiro Tássio, durante a fala dele, quem quiser ainda se inscrever, se manifeste, ok? E a gente vai fechar nesses 8 pontos. Companheiro Tássio, pela ordem: Tássio, Márcio, Vitor, Matheus, Celso, Dani Portelli, inclusive a gente tem a presença dela aqui. Oi. Só para... Começar enquanto o Zoraida troca ali a trilha do microfone. Boa noite, gente. Boa noite novamente, né? Eu estava conversando com a Eulina ali atrás. Eu sou da coleta de assinaturas do PSOL de Pernambuco, né? Cheguei aqui em 2007 para construir o PSOL aqui na Paraíba e a Eulina já estava aqui. Eu lembrei porque ela estava ali atrás, olhou assim o auditório, né? O Glauber aqui, tanta gente nova, as fichas, o pessoal preenchendo ali, ela... Tássio cochichou, né? Como o partido cresceu, né? E que bom que o partido cresceu. Ela comemorava e a gente está exatamente animando essa construção e esse crescimento. Um crescimento qualitativo e quantitativo. Glauber recebe esse tipo de contato várias vezes, pessoas que querem formar o pessoal. Tem gente que liga e faz, como é que eu faço para ter o pessoal aqui para mim? Porque muitas vezes acham que é só mais uma legenda, que vai fazer igual aos outros partidos, que vai para ser candidato. Então, se hoje a gente está em quase 40 cidades com representações do pessoal aqui na Paraíba, é porque a gente está fazendo esse processo de construção dessa forma. Você está vindo para quê? Sempre a gente pede para as pessoas mandarem um e-mail, por quê? Porque a gente responde mandando o programa, mandando o estatuto, mandando as principais posições políticas do pessoal. E assim a gente fez com a lista de e-mail de mais de uma centena de novos filiados que vieram pela página nacional. Pessoas que muitas vezes conseguem o contato mais rápido ali pela página, preenche e quer chegar, quer construir o Partido Socialismo e Liberdade com a gente. E felizmente vocês estão chegando para essa construção coletiva em um momento decisivo da conjuntura nacional. Se vocês estão aqui hoje, ter essa referência como é o companheiro Glauber, é exatamente pela postura que mesmo por dentro da institucionalidade a gente não se submete a essas todas as regras e ao formato padrão e burocratizado que muitas vezes ela impõe. A gente está aqui exatamente para, nesse momento de ataque, de avanço da extrema-direita do nosso país, a gente dizer que não está aqui para se submeter a essa forma antiga, atrasada e corrupta de fazer política. Então a gente fica muito animado com esse crescimento e que venha para essa construção coletiva. Eu dizia para um dos colegas que está se aproximando e filiando ao pessoal aqui, que mesmo assim, por mais que leia todo o estatuto, leia o programa e releia, vá lá ler a nossa página, as posturas ainda tem muito para a gente conhecer. O pessoal é um partido muito diverso, que tem diversos agrupamentos no seu interior, que vocês que estão chegando agora vão participar diretamente do Congresso Partidário. Nós temos as plenárias municipais, as plenárias estaduais, o nosso Congresso Estadual, o Congresso Nacional. Então, a nossa política ela é construída com essa participação e com essa representação. E eu me inscrevi aqui agora mais para fazer
essa saudação, para fazer esse alerta, para fazer esse chamado, para a gente construir essa política e esse partido que não se submete a essa lógica de fazer política que está aí. Fazemos unidade de ação, fazemos alianças com os partidos do campo de esquerda, com os partidos do campo progressista, mas não precisamos para isso ceder ou rebaixar o nosso programa. Então essa independência política é fundamental de existir. E aí eu queria só fazer, para concluir aqui, diante de tanta coisa positiva que vocês todos e todas já disseram aqui, dos ataques que sofremos nas políticas públicas, de como isso tem atacado e atingido diretamente as crianças e adolescentes no nosso país. E digo isso porque vários municípios da Paraíba e do Brasil participam e constroem os conselhos tutelares. Nós, enquanto partido, enquanto direção partidária, não podemos envolver a nossa estrutura ou o nosso nome para essa construção desse processo eleitoral. Isso até prejudicaria as pessoas envolvidas. Mas enquanto cidadão, enquanto cidadã, trabalhador e trabalhadora, a gente tem que impedir nesse processo eleitoral que esses bolsonaristas que atacam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defendem a redução da maioridade penal, ocupem esse importante espaço. Por isso a gente precisa ficar atento e eu fico muito feliz de hoje aqui a gente ter companheiros e companheiras que estão dispostos a fazer esse enfrentamento aqui na cidade de João Pessoa. Companheira Verônica, Josi, Jair, parabéns pela força. A gente sabe o quanto desigual é isso em um momento atrasado dessa conjuntura. Vocês cumprem um papel muito importante nesse enfrentamento da luta por direitos. Então que a gente possa ficar atento para não fazer como nas eleições parlamentares, votar simplesmente por relação pessoal. Votar sim com quem está nesse nosso campo de defesa dos direitos e da nossa democracia. Ok? Durante a falação do caso, apenas Marcos Patrício escreveu. Alguém mais que a mesma não tenha visto? Não, né? Então vamos seguir. Próximo, Márcio. E aí já vai se preparando para depois Vitor. Boa noite, meu nome é Márcio, sou professor da UFPB, faço movimento de moradia também no Terra Livre e faço parte da LSR, uma organização também interna do PSOL. O que tem me preocupado aí nos últimos meses é que a gente tem feito lutas sensacionais, muito grandes, né? Dia 15 de maio, 30 de maio colocamos milhões nas ruas, em mais de 200 cidades no país, né? Um movimento de massas gigantesco. Fizemos uma greve geral, uma outra greve geral importante em 2017, fizemos outra greve geral esse ano, e apesar de tudo isso, derrota atrás de derrota, isso talvez tenha gerado em alguns setores da população algum desânimo com a possibilidade de que a luta de massas pode mudar a realidade. E além do desânimo dado pela dificuldade, né, de enfrentar o governo, de ter sempre derrotas mesmo através dessa luta de massas, um desânimo também em cima das argumentações, de que às vezes é importante esperar 2022, ou que pela institucionalidade é possível derrotar Bolsonaro, pela justiça, ou alguma coisa desse tipo. Além disso, né, porque a gente pode colocar milhões nas ruas e serem indivíduos que vão para as ruas porque a gente dialogou, porque a gente chamou e está indo para as ruas porque não gosta do programa do Bolsonaro. A outra preocupação é como que esses milhões vão para a rua de forma organizada, né? A classe trabalhadora organizada pela base para ir para a rua para fazer uma luta em cima de uma luta coletiva, em cima do que ele recebe de porrada, né, de ataque, e coletivamente se organizar e ir para a rua também. E aí me preocupa um pouco, né, porque é importante a gente dialogar, né? A gente está nas praças dialogando, mas esse diálogo tem que ter sempre o objetivo de trazer essa luta coletiva, né? De fazer essas pessoas, esses indivíduos, estarem se juntando com seus pares, nos locais de trabalho, nas universidades, as mulheres, o povo que luta por moradia, está se organizando com seus pares pela base para ir para uma luta coletiva e aí sim fazer uma luta de massa coletiva que é capaz sim de derrotar Bolsonaro, de derrubar Bolsonaro, de mudar a conjuntura até para que a derrubada do Bolsonaro não signifique um Mourão com força, por exemplo, né? E aí queria puxar isso para o pessoal, porque o pessoal nasce com essa vocação, né? O pessoal nasce com a vocação de superar uma esquerda que não acreditava mais na luta de massas, que não acreditava nessa organização de massa.
inclusive cooptou uma organização de massa, né, e tirou esse caminho. Então, de que forma, pessoal, e acho que você falou um pouco disso, né, na fala anterior, porque temos 10 deputados lá, são importantíssimos, é muito emocionante ver o papel dos deputados lá em Brasília, mas você mesmo disse que é insuficiente, que precisa ter a massa por trás, essa base de sustentação atrás. De que forma o pessoal vai estar colado o mais forte possível nessa luta de massas, mas de base da organização da luta de classe da classe trabalhadora. E aí só já dando uma dica, porque foi a importância que foi nas últimas eleições, o MTST está mais próximo da gente, né? De ter um grande líder do movimento popular na cabeça da nossa chapa para presidente. Então essa talvez seja uma linha de pensamento e de argumentação. Mas o pessoal está cada vez mais ligado a isso e menos simplesmente como um partido parlamentar. Ok, Márcio. Próximo, Vitor. Em seguida, Matheus. Boa noite, companheiros e companheiras. Glauber, prazer grande receber você aqui. E vou manter a discussão, porque na realidade, quando a gente fala aqui, sem dúvida nenhuma, as instituições, a sociedade organizada que vai dar esse enfrentamento, mas sem dúvida nenhuma o parlamento é importante a prefeitura, é importante o governo do estado e, lógico, evidente, a presidência da república. Nesse sentido, queria que a gente reiterasse a questão da segurança, porque nos custa muito caro realmente a esquerda, porque a direita usa uma retórica simplesmente de forma animalesca de como resolver isso. O exemplo disso, gostaria que você insistisse, você disse que queria falar um pouco mais sobre segurança, insisto nisso, porque o Rio de Janeiro, para a gente, é essa representação de como o governador trata a segurança lá no Rio de Janeiro e como é que o pessoal vai tratar isso, ou vai levar essa conversa para a população em relação à segurança, principalmente lá que tem o Freixo como candidato a prefeito e assim por diante. Ele já vem nesse enfrentamento em relação a essas discussões, mas também queria que você falasse sobre essa nova fase da esquerda, né? Os pensamentos progressistas de estarem juntos nesse combate que começou lá com o impeachment, e aí relembra a importância do parlamento quando você chegou e disse para Eduardo Cunha: você é um gangster. Dali mudou muita coisa em relação ao pensamento que estava colocado dentro do Brasil, da política brasileira. E agora, recentemente, você também lá no parlamento, com o dedo em risco, disse a Moro que ele era um ladrão. Então tudo isso tem o seu significado e importância para a política nesse momento e o parlamento. Nesse sentido, eu queria que você também falasse sobre esses nossos partidos de esquerda, depois do impeachment, todos juntos nessa luta, e agora recentemente com o Lula livre e assim por diante. É uma experiência nova para esses partidos, e acho que não doeu para ninguém, cada um do seu reduto, mas junto com bandeiras únicas, fazendo esse país transformar. Queria que você visse, porque afinal de contas você roda o Brasil, dialoga com muitos setores, né, com muitas regiões, para saber essa nova experiência de estarmos juntos, se esse caminho realmente é um caminho sem retorno para os partidos e os pensamentos progressistas, para essa batalha contra o fascismo. Ok, Matheus. Matheus, próximo. Agora? Foi? Celso. Anda, Celso. Matheus, foi embora. Você mudou de novo. Boa noite, companheiros e companheiras. Primeiro gostaria de saudar, o nosso companheiro Glauber, deputado, que veio lá do Congresso Nacional do PSOL, e nós já acalentávamos nessa sua vinda aqui a Paraíba naquele momento. Essa companheira guerreira e aguerrida também, saudar essa companheira histórica aqui de lutas na Paraíba, companheira Zoraida, né? E eu queria, não sei nem se vou usar os 3 minutos, né? Mas eu queria apenas colocar algumas questões, depois eu faço uma pergunta ao companheiro Glauber, deputado federal. Dizer que o capitalismo mata, né, gente? O capitalismo mata em Brumadinho, mata seres humanos, mata a natureza, né? Mata a fauna, mata a flora. O capitalismo mata Chico Mendes, muito bem lembrado do Glauber, lá na Câmara também. O capitalismo mata os companheiros aqui do MST,
em Ailândia, que foram executados. O capitalismo mata uma grande companheira que foi cesseada de lutar, como foi a companheira Marielle Franco. O capitalismo mata também a possibilidade de uma grande liderança, que foi presidente do Brasil, estar sequestrado lá no Paraná e em Curitiba. É isso, isso é o capitalismo. Foi para esse papel que, infelizmente, esse fascista, esse proto-fascista, assumiu a presidência desse país. Eu li recentemente, nem terminei ainda, estou lendo um artigo de um escritor africano chamado Akinwumi Mbembe, que ele trata da questão da necropolítica, isso que o companheiro disse, ele veio para nos matar. Dória praticamente matou aquelas pessoas lá da Cracolândia, em São Paulo, quando ele prendeu num canto lá, e Mangueira, e não sei o quê. O Dória é outro que está lá também em São Paulo, cumprindo esse papel fascista. O Wilson, do Rio de Janeiro. Né? Então, essa é, infelizmente, esse momento que a gente está. E aí, Glauber, você nos inspira para a luta. A sua vinda aqui a Paraíba nos inspira para a luta. O seu desempenho, né, o seu grande desempenho no Parlamento Federal, como deputado federal, né, nos inspira bastante, porque você tem um conteúdo extremo. Eu conversava um pouco com o companheiro Cício. Você não é só aquela pessoa que diz que Eduardo Cunha é o gangster, que Moro é o ladrão. Não, você tem uma contribuição muito maior do que isso também, para o parlamento e para a luta social do nosso povo no país. E a minha pergunta vai no seguinte sentido. O companheiro François colocou a questão do judiciário, você respondeu muito bem, né? E aí a gente tem que tomar cuidado nessa questão do judiciário, para a gente não entrar também no discurso bolsonarista, né? Porque senão a gente fica nessa, né? Baixa STF, baixa não sei o quê, né? E a gente vai ter que tomar muito cuidado com essas questões. Mas você que está lá em Brasília, você que é deputado federal, como você está vendo essa movimentação do STF em relação não só à questão, né, da possível suspeição do juiz ladrão Moro, né, mas das outras demandas também, né, que tramitam no STF, né, e que penaliza e que traz prejuízos para a sociedade brasileira do povo brasileiro. Muito obrigado. Desculpa se me alongar. Pessoal, como um acordo aqui com o Paulo, nós vamos prosseguir com as 4 últimas inscrições para a gente encerrar esse momento de hoje aqui. Então, pela ordem, Dani, depois Marcelo, em seguida Diego e por último Marcos Patrício. Inclusive eu não tinha registrado, mas me permita, por gentileza, Dani foi candidata a governadora pelo estado de Pernambuco, pelo PSOL. Boa noite a todas e todos. Como eu fui apresentada, eu sou Dani Portela, assumi esse desafio de ser candidata a governadora de Pernambuco, agora em 2018, e tivemos um resultado histórico de colocando o percentual de Pernambuco como a segunda maior votação do PSOL no país, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. Eu, em primeiro lugar, gostaria mais uma saudação, de saudar a vocês, a cada um de vocês que organizou esse evento, saudar as pessoas que preencheram essa ficha, que estão se filiando, chegando agora para construir esse instrumento. E eu estou aqui hoje por acaso, eu vim buscar minha filha, o pai dela é daqui. Eu morei aqui muitos anos, eu fui professora da UFPB por vários anos, do departamento de História, isso há muito tempo atrás. E dessa minha relação com a Paraíba veio uma filha, e eu vim hoje justamente buscá-la e não poderia deixar de passar aqui para dar um abraço, fazer uma saudação, agradecer a fala de Glauber e agradecer esse enfrentamento que a nossa bancada tem feito nacionalmente. Ontem em Recife, nós nos despedimos das outras deputadas, estavam lá conosco Sâmia, Thalíria, Fernanda Melchiona e Áurea Carolina. Também estava lá com a gente Mônica Francisco, deputada estadual pelo Rio, e Andréa Jesus, deputada estadual por Minas Gerais, no encontro que nós fizemos lá em Pernambuco. E aí hoje, eu passando aqui, não podia deixar de chegar
para agradecer esse momento e realmente dar essas boas-vindas a vocês. E rapidamente, eu não vou extrapolar, eu sei que está tarde, eu aproveito inclusive para me despedir, que eu vou pegar a estrada para voltar para Recife. Amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho compromisso, mas eu me filio ao PSOL recentemente. A minha história de luta e militância, eu sou alfabetizadora pelo método Paulo Freire desde os 15 anos, historiadora, arqueóloga e advogada popular. Então eu tenho uma história de luta de mais de 20 anos no enfrentamento à violência contra a mulher, mas eu não me imaginava num partido político. Eu milito em movimentos sociais e não me imaginava que o partido seria mais um instrumento para essa luta. Mas em 2016, eu tomo essa decisão justamente porque eu sou filha do processo de redemocratização do Brasil. Meu pai, eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura militar brasileira, que foi dado como morto e desaparecido, mas ficou 4 anos nos porões do DOPS, no Rio de Janeiro, e o coronel Ustra visitou a cela do meu pai. E meu pai morre há 3 anos atrás, justamente em 2016, passou a vida inteira sofrendo de insônia, porque ele narra que uma noite passou a madrugada inteira escutando o grito de uma mulher que estava sendo torturada, e no final da madrugada ele escuta o choro de um bebê nascendo. Essa mulher e essa criança morreram, e nessa cela estava o coronel Ustra. Meu pai entra em coma, vítima do surto de chikungunya e zika vírus que assolou o estado de Pernambuco no dia da votação do impeachment de Dilma. Ele era o meu grande informante político, e eu senti um misto de dor e alívio de ele não ver, não assistir os rumos que nós estávamos tomando a partir dali. Então, eu saúdo vocês. Fortalecer esse instrumento. Ali eu tomo essa decisão. Essa caneta, onde as leis são criadas e as decisões são tomadas, ela precisa estar nas nossas mãos. Paraíba não é diferente de Pernambuco, nós vivemos oligarquias políticas das mesmas figuras, das mesmas famílias, historicamente se alternando o poder. Mas a gente precisa ter essa caneta na mão. E aí eu sempre termino com uma fala de esperança. A gente precisa, em tempo de tantos retrocessos, me senti muito contemplada por muitas falas, principalmente também pela fala do companheiro na mesa, a gente não pode perder a esperança. E aí retomo o grande Che Guevara, como falou a companheira, lembrando que os poderosos podem tirar 1, 2 ou 3 rosas de nós, mas eles não vão deter a primavera inteira. A primavera chegou e a primavera somos nós. Obrigada. Boa noite. Marcelo ainda se encontra, já foi, então, Diego. Depois de Diego, Marcos Patrício, para a gente encerrar. Boa noite a todos. Eu queria só colocar a minha felicidade de estar aqui, ver tanta gente, tanto militante, tanta gente linda aí. Foi uma hora que eu me emociono mesmo assim de ver essa militância. Eu tenho saudade do movimento, fui militante do movimento estudantil, estou. Eu queria colocar primeiro agradecimento aos que não descansam, porque eu me senti contemplado com essa fala de abertura, quando você falou de depressão, ação, e eu me coloco assim numa situação de inanição desde que eu saí do movimento estudantil. Entrei no sistema, eu não vou falar do lado pessoal, mas enfim, eu me orgulho muito de acompanhar o pessoal desde a sua fundação e me identifico demais, me dá muita coragem e determinação de saber que eu tenho que continuar na luta, acompanhando as suas falas e a bancada toda do pessoal na Câmara, mas eu queria agradecer aos que não descansam, como o Tassi, como o Davi Lobão, que estava aqui há pouco, na época da fundação do PSOL. Eu cheguei a vir esse auditório aqui, quando militante, não me filiei ao PSOL, porque naquele momento não acreditava que era o que eu deveria fazer, mas enfim, eu queria agradecer aos que não descansam, aos que continuam militando e que não saem um dia, vários que eu vejo aqui, eu já vi em outros momentos
eu estava ali calado na auditório acompanhando nos últimos anos, mas o que eu queria colocar era basicamente 3 questões. Eu tenho uma visão talvez exagerada do cenário que o país poderia chegar numa situação da derrubada de Bolsonaro, que essa é a pergunta que eu queria fazer principalmente, que eu não me sinto contemplado com o momento de saída de Bolsonaro. Eu não consigo ver um cenário que pacificamente, ele depois de liberar o uso de armas, da gente ver 117 fuzis no vizinho dele, fortalecimento das milícias, a gente não tem só no Rio de Janeiro. Quando pensa em milícia, pensa muito no Rio de Janeiro, mas hoje eu nasci em João Pessoa, hoje eu estou vivendo em Campina Grande, a gente tem uma intensidade de intervenções policiais do nada, em grandes avenidas assim, uma ostensividade de armas ali e sem estar revistando muita gente, sabe? Só uma imposição policial e muita gente defendendo grupos armados para defender a população. Aí o cenário que eu queria chegar, eu não consigo ver de uma forma simples Bolsonaro cair, daí a minha pergunta é até uma análise sua, até onde ele vai, numa situação dele ser derrubado mesmo, e ano que vem, vamos dizer, no meio do ano que vem, um momento pré-eleição municipal, se vai vir alguma coisa parecida com uma facada, um ato terrorista, como já a Veja tentou fortalecer o movimento, não sei se é o nome do cara agora, enfim, até onde ele vai. O segundo é uma análise sobre como estão as milícias hoje no Rio e como isso se reflete no resto do país. Se você tem uma visão, se estão mais fortes desde aquela época que houve a CPI da milícia com Freixo. E a terceira e última era uma análise conjuntura sobre a situação das eleições municipais no Rio, ou se você tiver alguma outra sobre a região sul, sudeste, como está o cenário para as eleições municipais do ano que vem, visto que muito do que acontece, não no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, acaba sendo refletido. A gente coloca que o Nordeste é uma resistência, mas é uma resistência que tem seu limite, porque João Pessoa e Campina Grande perderam. Bolsonaro foi eleito em João Pessoa e Campina Grande, teve maioria dos votos, então nas capitais, na capital e na principal cidade do interior, Campina Grande, ele venceu e ainda tem muita gente defendendo, adesivada, rodando a cidade. Então, eram esses 3 pontos que eu queria colocar. Obrigado, boa noite. Obrigado, Diego. Último inscrito, Marcos Fabrício. Boa noite a todos e todas. Marcos Patrício do Cabedelo. Primeiramente, eu gostaria de, na condição de membro da Primórdia Socialista, um agrupamento pessoal aqui na Paraíba, convidar a todos para o nosso encontro 14 de setembro, próximo sábado, na sede do PSOL, que fica ali de frente ao antigo Hotel Tropicana, ali na Rua das Trincheiras, onde estão todos e todas convidados. E eu gostaria, 2 pontos que eu gostaria de abordar. Um é em relação à questão das novas filiações, sejam bem-vindos a todos, mas também da importância da ocupação do espaço político. É importante que os companheiros que venham, que outros que já estão militando no PSOL, nós temos um processo para o ano eleitoral. É importante que as pessoas participem, se procurem construir um partido também, ocupar espaço. E eu lembro muito bem aqui, para ressaltar a importância de ocupar esse espaço político, em 2014, após as eleições gerais, o pessoal, nós fizemos uma avaliação e a gente constatou que o Congresso que foi eleito em 2014, havia uma queda significativa dos representantes dos movimentos sociais, dos sindicatos, e um aumento considerável da bancada da bala, da bancada evangélica, ou seja, politicamente estava construindo o cenário para o golpe. Já havia uma maioria do Congresso para se aplicar o golpe, e essa bancada se aplicou agora em 2018. Da importância grande que a gente também se preocupe em participar do momento de ocupar esses espaços políticos. Temos uma eleição para o ano municipais. É importante que companheiros e companheiras se procurem também a construir um partido nesse sentido. Precisamos sim ocupar espaço. Temos hoje 10 deputados federais que são o reflexo da oposição. A esperança nossa lá no Congresso é quem dita as regras da oposição, que está à frente, que faz o pessoal se espelhar a nível nacional. E esse é o motivo pelo qual o deputado Cláudio está aqui. É uma dessas referências que nós temos lá na oposição. Então, gente, é extremamente importante que a gente se procure também a construir um partido desse espaço. Importante estarmos nas ruas, nas praças, mas importante também
temos um vereador, teremos os primeiros vereadores que pensam na Paraíba nessas próximas eleições. Vamos trabalhar para isso, vamos ocupar esse espaço, porque essas pessoas é o nosso espelho, o espaço político, e a gente é o espelho delas nas ruas. É extremamente importante que a gente também se toque para isso. Parabenizar o Nelson por ter tido 80 mil votos, mas também parabenizar quem foi para a rua construir um candidato que teve 100, 200 votos. E principalmente, acompanhar as decisões e apoiar os candidatos dos partidos, aqueles que não se propuserem a ser candidatos, mas que vão para a rua nos ajudar, né, nessa luta com esses espaços. Isso é realmente importante. E por fim, deputado, eu gostaria de tratar uma questão que é o papel da mídia nesse processo. A gente tem hoje dois cenários, né, da mídia pré-golpe e da mídia do governo Bolsonaro, onde hoje para os bolsonaristas, Globo, Estadão, é tudo comunista. Quem tem observado isso pelas críticas que está vendo. Então eu gostaria de saber qual o papel que o deputado faz, né, do comportamento da mídia pré-golpe e da mídia hoje, da grande mídia hoje do governo Bolsonaro. Gente, vamos lá. Vou tentar ser rapidinho aqui, tá? Primeiro, Tarso, agradecer mais uma vez por esse acolhimento, pela forma como vocês articularam a reunião, agradecer aqui a Zoranga por estar tendo a generosidade de dividir a mesa comigo, para que a gente possa estar fazendo esse debate onde eu estou saindo muito enriquecido. E você traz uma questão que é fundamental, que são as eleições também do Conselho Tutelar, a gente estava conversando sobre isso. E é importante, ainda mais num cenário como esse que a gente está vivendo agora, né? Onde o conselheiro tutelar pode ser a ponta da ampliação do punitivismo bolsonarista dele, e a representação disso. Então a minha solidariedade às companheiras e companheiros que estão se disponibilizando para ser também um espaço de resistência para garantir direitos de crianças e adolescentes. O que a gente tem que fazer é apoiar a abnegação de vocês, e que bom que vocês vieram aqui também para estar junto com a gente. Márcio, cadê o Márcio? Márcio, então, esperar 2022, ou seja, já botar as fichas de uma candidatura ao final do governo Bolsonaro, acho que é um completo equívoco, né? A gente tem que agora procurar resistir ao que está colocado, e nesse momento concordo plenamente contigo. O diálogo tem que ser para a construção da luta coletiva, também estamos de pleno acordo. Só acho que esse diálogo é caminhando e fazendo caminho, não esperando que quem vai estar junto com a gente para se organizar já seja um militante formado e que tenha todas as características de quem a nossa visão precisa cumprir esse ou aquele requisito para militar. Não, ou seja, a partir da luta real, das contradições do povo, mas sempre pensando em organizações que possam formular e ao mesmo tempo se dirigir para a ação.